Amém, glória a Deus. Obrigado, Roseli. Depois da mensagem nós ainda ouviremos o irmão Joaquim, ele vai estar louvando ao Senhor. É raro agora nós termos Joaquim participando, tendo essas participações especiais, mas queremos aproveitar ao máximo esses momentos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos trabalhar em cima desse capítulo de Juízes. Eu estou usando uma Bíblia na linguagem de hoje. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que estão em casa, participando do nosso culto. Quero agradecer a Deus por cada visitante, por cada pai que aceitou o convite e não foi para o aterro do Flamengo, não foi para a praia, não está em outro lugar, mas está aqui nessa manhã, aqui nessa casa. Que Deus te abençoe esse investimento que você está fazendo com sua família. É um investimento que você vai lucrar muito com isso. Eu tenho 61 anos, fui criado sempre estando na casa do Senhor e criei os meus filhos da mesma maneira, e é muito bom nós termos essa possibilidade, essa bênção do coração de Deus aos nossos corações. Eu quero falar sobre esse primeiro dia dos pais desse homem, Manoá. Quem era Manoá? Para entendermos bem o capítulo 13, você já vai entender quem era Manoá, porque o versículo 1 diz assim: os israelitas pecaram contra Deus outra vez. O livro de Juízes, se você estiver lê o livro de Juízes, eles pecam, o Senhor Deus tira a bênção deles e eles sofrem, eles são escravizados e eles clamam ao Senhor, o Senhor socorre e novamente depois eles erram novamente, e essa oscilação. Então o texto começa dizendo no capítulo 13, os israelitas pecaram outra vez contra Deus. O Senhor por isso deixou que eles sofressem 40 anos na mão dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filho. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filho e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho, nem cerveja e nem coma bebida, nem coma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: um homem de Deus falou comigo, ele parecia um anjo, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficaria grávida e que teria um filho. E mandou que eu não beba vinho, nem cerveja, e nem coma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a sua vida. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: ó meu Deus, peço que mande de volta o homem de Deus, que enviaste para ele nos dizer como devemos fazer com o menino quando nascer. Irmãos, essa deveria ser a oração de todo pai. Você que ainda não é pai e deseja ser pai, essa deveria ser a nossa oração. Você deveria marcar Juízes 13, verso 12, porque a oração de um pai que disse assim: Senhor, eu sempre quis ter um filho, eu desejei ser pai por muito tempo, e agora, Senhor, a minha esposa vem com essa notícia, que tu enviaste um anjo para dizer que ela vai ficar grávida.
Senhor, eu quero que tu novamente mande este homem. Ele não falou anjo porque ele não sabia que era anjo, parecia com anjo. Mande novamente este homem para falar como eu devo proceder, como eu devo educar essa criança. Irmãos, essa preocupação precisa estar mais do que nunca em nossos corações. Quem já combateu o bom combate, já criou os filhos, não pode lavar as mãos, porque aí vem os netos. Então nós precisamos ainda pedir a Deus: Senhor, abençoe, 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 me ajuda, como eu vou orientar agora ao meu filho, à minha filha, a educar o seu filho. Como eu vou orientar, como eu vou cuidar dessa criança. Cuidar de uma criança não é fácil. Onde nós temos, agora mudou. Antes você poderia bater, eu chegava em casa, se eu brigasse, se a professora tivesse me dado uma reguada, antigamente era palmatória, ou deixava de joelho no caroço de milho, uns castigos terríveis que se tinha antigamente. Se eu chegasse em casa e reclamasse com a minha mãe que aconteceu isso, a chapa esquentava para o meu lado. Aí eu apanhava, então eu preferia ficar calado, porque era melhor. Hoje, você vê uma situação diferente. Não faço apologia à agressividade, à violência, mas os extremos são perigosos. A Bíblia diz que Sansão nasceu com essas palavras proféticas. Sansão foi fruto de uma oração, de um cuidado muito grande. Eu lembro que Lídia Cristina estava já, uma cobrança desde quando ele estava numa idade já de casar, e enrolando, eu pedindo: eu quero neto. Então a Lídia Cristina cresceu, casou já com essa pressão, 3 anos de casamento, eu pressionando, e a Lídia Cristina falou assim: pai, mas para que eu tenha filho, tem que acontecer algumas situações. E nós orávamos, nós caminhávamos, nós orávamos, pedindo, entregando o filho ou a filha que Deus daria. E quando eu passei com Davi, eu digo assim: olha, aqui nós oramos por você, ali nós oramos por você, porque foi um lugar que nós parávamos e orávamos. Então eu gostaria de convidar você nesta manhã a começar a gerar. Se você não tem filho, gere no seu coração. Se você não tem neto, gere no seu coração. Se você não tem bisneto, gere no seu coração. Comece a gerar, comece a pedir: Senhor, me ajuda a ser bênção, me ajuda a orientar, me ajuda a ser instrumento em tuas mãos. A Bíblia diz que naquele momento, o Senhor visitou aquele casal através de um anjo. Não se questionava nessa época a saúde do homem, se apontava logo que o problema era a mulher. O homem, ele só participava em saber que aquela família era uma família amaldiçoada. Você viu isso com os patriarcas, eles sofreram. Ana, mãe de Samuel, sofreu. A Bíblia diz que Sara sofreu para ter um filho. Então nós vemos situações de dificuldade no passado, de homens conseguirem concluir o desejo paterno, e mulheres o seu desejo materno. O texto fala que o menino iria nascer, e a Bíblia diz que esse menino seria consagrado à mãe desde o ventre, a Deus desde o ventre. Como eu posso consagrar uma criança no meu ventre? Como uma mulher pode consagrar uma criança que ainda não nasceu? Você sabe que a palavra consagrar significa separar. Então, quando a Bíblia diz: olha, ele será consagrado, ele diz assim: ele será separado para Deus. Então, como consagrar? Como se separar desde o ventre? E a Bíblia diz que o anjo
apareceu e disse à mulher de Manoá: você não podia ter filho, mas agora você vai ficar grávida. Aí ele disse no verso 3: não tome vinho, não tome cerveja, não come comidas proibidas, porque você precisa buscar a santificação, você precisa se separar. O texto que nós encontramos aqui de Josué, que nós temos aqui para o ano, é: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nesse contexto, era o contexto de uma guerra. O povo no outro dia estaria lutando, o povo estaria entrando na terra prometida. E a Bíblia diz: se santifique, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que era se santificar? Se separe, busque momentos com Deus, se separe, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus falou para aquela mulher: você deseja viver um milagre? Você quer um milagre? Você quer um milagre na sua família? Você quer um milagre na vida do seu marido? Deus falou para aquela mulher: você quer algo sobrenatural na sua casa? Então saia do comum, saia da mesmice. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer, porque você está numa peleja. Eu quero convidar você: santifique-se, separe-se. E ele disse: olha, não tome vinho, não tome cerveja, não come não come comida proibida. Por quê? Porque, verso 5, porque você ficará grávida. Observe, futuro. Repita comigo: ficará. Repita comigo: futuro. Para impactar o meu futuro, eu preciso investir no meu presente. Para impactar o meu futuro, para conseguir vitória no futuro, eu preciso no presente impactar, modificar, investir no meu presente. Então ele disse: ó, você ficará. Mas para isso acontecer, hoje, no presente, não tome vinho, não tome cerveja, não come bebida proibida, porque o Senhor vai te visitar com grande bênção. Amém? Pague o preço, era isso que ele estava dizendo: pague o preço da busca. Pague o preço da busca. Não sei se você observou o texto, mas o texto começa falando com o nosso irmão Manoá. O texto não fala com ela. Diz assim: Manoá, da cidade de Zorá, da tribo de Dá. Eu quero só dizer para você que isso não é teologia. E quando eu digo isso não é teologia, vem logo uma palavra em seguida: me dá um desconto. É achismo do pastor Eliezer, no meu estudo bíblico. Então você tem todo o direito de discordar, porque isso é uma conclusão minha. Simplesmente esse que eu vos falo. Na minha conclusão, no que tange a família, Deus sempre usa as mulheres. Amém. Na minha conclusão, Deus, no assunto de família, quando o assunto é família, a porta de entrada de Deus para abençoar é via a mulher. Por quê? Você encontra isso na Bíblia. Eu acredito que isso deve ser uma lei espiritual, por isso eu disse, é um achismo meu. Observe que Satanás, para destruir a primeira família, onde ele foi? Na mulher. Satanás, para destruir a primeira família, foi na mulher. Ele poderia ter ido no Adão, mas se ele quer atingir a família, é a mulher. E se a bênção vai chegar na família, Deus usa a mulher. E o diabo não é bobo. Ele via que Deus, a porta de entrada de Deus na família era através da mulher. O que ele faz? Ele usa a mulher. Satanás, ele sempre atento, sempre quando o problema é dentro de casa, a situação de intervenção de Deus, ele faz parceria com a mulher. Lógico, você vai dizer: pastor, mas hoje é dia dos pais, fala sobre os pais. Vamos chegar lá, calma. Maria, mãe de Jesus.
O anjo foi a ela. Raquel, a Bíblia diz em Gênesis 30, verso 22, Deus ouviu a oração dela. Sara, Gênesis 21, verso 12, Abraão, faça o que Sara manda. Olha, está falando isso para o patriarca. Alguns homens arrancaram isso até da Bíblia, né? Faça o que Sara manda, Abraão. Agar, a Bíblia diz, Gênesis 21, verso 18, Deus abriu os olhos de Agar. Agar, uma egípcia. Agar, uma mulher que não era da parte do povo de Deus. São vários exemplos, irmãos, que você encontra que o milagre entrando na família, entrando na casa, Deus abre, Deus usa, a porta de entrada é através da mulher. Tem alguns milagres de pais suplicando pelos filhos, mas a maior parte vem da intervenção feminina. O anjo falou com a esposa de Manoá. O texto começa apresentando este homem. Esse homem era da tribo de Dan. Esse homem era povo de Deus. Esse homem fazia parte do pacto de Abraão, da aliança de Abraão. Então esse homem estava inserido. Mas o anjo do Senhor apareceu a ela. E disse, e conversou com ela, dizendo para ela, olha, vai acontecer um milagre na sua casa. Sabe o que é anjo, irmãos? É enviado de Deus. O pastor, o pregador, quando está pregando, é um enviado de Deus. É um anjo, por isso que às vezes o anjo de Deus vai pregar. Não é porque tem asa, porque é bonzinho, não é porque é santinho. Não, é tão somente que ele está trazendo uma mensagem de Deus. É o carteiro de Deus, é aquele que trabalha entregando a mensagem de Deus. Para quem? Somente para a igreja. O anjo de Deus ministra na igreja. Quando o anjo de Deus veio, o marido o Manoá, ele estava trabalhando, ele não estava jogando bola, ele não estava em casa assistindo Datena. Se Datena soubesse como eu bato nele, né? Ele não estava em casa assistindo aquelas propagandas horríveis, aquelas noticiários de sangue horríveis, se enchendo daquilo, que matou, que roubou, que cortou a cabeça, que fez e aconteceu. Ele não estava se enchendo daquilo. A Bíblia diz que o anjo de Deus veio na casa dela e o marido, ele estava procurando, ele estava já se preparando para sustentar a sua casa. Então ele já estava trabalhando quando acontece. O verso 6 do capítulo 13 de Juízes diz: então a mulher procurou o marido e disse: um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo. Irmãos, olha o problema. A Bíblia diz que ela não disse que era um anjo. Então diz que parecia um anjo. A gente imagina que anjo deve ser bonitão, né? Deve ser bonitão, altão. A Bíblia diz que o marido não estava em casa, um camarada que parece com um anjo, bonito, chega na casa dela e diz que ela vai ficar grávida. Que situação! Parecia uma pessoa normal. Então, talvez o Manoá, se ele fosse maldoso, ele poderia dizer assim: como é que esse camarada sabe que nós estamos lutando para engravidar? Como é que esse camarada sabe disso? Por quê? O que você fez? Onde você conheceu esse camarada? Se fosse talvez homens dos nossos dias, iam começar a acusar a mulher, ia dizer para a mulher: você deu confiança para esse camarada? Quem é esse cara? E a Bíblia diz que foi um problema. O homem vai à casa dela e fala que a mulher vai ficar grávida. Segundo problema, o camarada era bonito, parecia um anjo, e talvez o Manoá, quando ela deu as características dele, deve ter pensado assim: dancei. O finalzinho do capítulo, pediu Emerson para botar, o finalzinho do versículo 16, diz assim: Manoá não sabia que ele era anjo. Está aí, você pode conferir na sua Bíblia,
capítulo 13 de Juízes, versículo 16, diz assim: porque não sabia Manoá que ele era um anjo do Senhor. Homens, nessa situação, o que você faria? Quando esse camarada chega, imagina, esse Deus grego, esse ator da Missão Impossível, chegou na casa para falar. Então a Bíblia diz que o que fazer nesse momento? Para homens inseguros seria um problema, mas para homens como Manoá, que talvez já conhecia o caráter da sua esposa e sabia que a luta dela era a luta dele também, ela não estava lutando sozinha, ele estava lutando com a sua esposa. O problema não era só dela, o problema era dela, o problema era meu, porque somos uma só carne. A Bíblia diz que nesse momento a palavra do Senhor diz que este homem, ele entra em cena. Ele fala para a mulher algo muito interessante que todo homem precisava falar. Quando ela diz: olha, um homem me procurou, ele parecia com um anjo, e ele me prometeu que eu ia ficar grávida, ele mandou que eu não bebesse vinho. Aí o verso 8, então Manoá orou dizendo: Senhor, eu quero, já que esse camarada apareceu para minha mulher, eu te peço, eu quero que ele apareça também para mim. Ele, né, anjo, não apareceu para minha mulher, aparece para mim. Eu quero que esse camarada, eu peço que esse camarada apareça para mim. Eu te peço que tu envies ele, porque se ele vai me dar um filho, eu preciso que ele me diga como fazer, como educar essa criança. Se ele vai me dar um filho, a Bíblia não diz a idade desse casal, mas o texto diz que já que era para ter um filho, como eu vou ser pai? Nesse contexto, e aí eu quero chamar a atenção de você, pai, chamar a minha atenção. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, nós precisamos continuar a orar pelos nossos filhos. Tem situações adversas, tem situações dificílimas, e você vai estar orando a oração de Manoá, e vai dizer: Senhor, me diga o que fazer. Então, homens, invista na oração, peça: Senhor, o que fazer nessa situação? Manoá, ele não teve saída. Senhor, o que fazer? Como eu vou educar essa criança? Aplicando para os nossos dias, estou desempregado, eu estou já com a idade avançada, eu estou assim, eu estou assado, como eu vou fazer, Senhor? Senhor, eu te peço parceria. Irmãos, a Bíblia diz que os filhos são do Senhor. Feche os olhos e diga assim: os filhos são do Senhor. Então você precisa perguntar ao Senhor: Senhor, e agora? Te pertence, como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou botar a mão e profetizar que há de ser bênção, que nenhuma maldição vai chegar a ele? Como eu vou fazer isso, Senhor? Eu creio que foi uma oração mais honesta que você encontra. Esse homem não mudou a voz, esse homem não quis chamar o mérito para ele. Esse anjo, ele disse: eu quero tomar posse da minha bênção, Senhor, mas eu preciso saber. Eu quero me organizar para quando o menino nascer. Como eu devo criá-lo? Como eu devo fazer? Como eu vou ser um bom pai? E a oração dele: me ajude, Senhor, a ser um bom pai. Eu preciso da tua ajuda, ó Pai. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manoá. Repita comigo: Deus ouviu a oração de um pai aflito. E qual foi o pedido dele? Como educar o meu filho? Deus ouviu essa oração. Essa oração agrada a Deus. Se nós orássemos mais, perguntando: Senhor, como eu vou educar o meu filho agora com 20 anos, como eu vou educar o meu filho agora adolescente, como eu vou educar o meu filho agora junior, como eu vou educar a minha filha, como eu vou educá-los? Está difícil, Senhor, eu não tenho a mesma linguagem, mas o Senhor pode colocar em nossos corações uma linguagem que ela é
universal, a linguagem do amor. Eu gosto desse detalhe, a Bíblia diz que ele orou. Ele orou. E sabe o que ele foi fazer? Ele orou e foi para a casa de Deus cultuar. Ele foi para o culto de oração de meio-dia com Paulinho. O que ele foi fazer? A Bíblia diz que ele orou e foi para o campo trabalhar. Ele orou e continuou a sua vida. Ele orou e disse assim: se Deus vai atender a minha oração, e eu preciso trabalhar, eu preciso me organizar como pai. Ele não ficou em casa aborrecido, em crise. A mulher, a Bíblia diz que quando a mulher viu novamente o anjo, a Bíblia diz que ela correu e foi chamar o seu marido, porque o marido havia dito: olha, quando esse anjo chegar, você vai me chamar. E quando o anjo chegou, ela diz assim: você espera aí que eu vou buscar o meu marido. Parceria, repita comigo. Mais uma vez. Casamento, parceria. Não é o teu filho, não é o meu filho, é o nosso. Não é o teu projeto, é o nosso projeto. Não é o teu sonho, é o nosso sonho. O filho vai perceber quando o pai não está satisfeito, por mais que ele diga: agora eu estou. O filho percebe, a filha percebe. E é importante que, se você não tem esse coração, esse amor, então que Deus possa colocar no seu coração como você deve agir. Eu como pai, eu como sacerdote da minha casa, eu não posso ser pego desprevenido, eu preciso estar orando antes, eu preciso estar buscando antes, como eu devo proceder. E a Bíblia diz que o anjo foi para Manoá e repetiu o que ele tinha dito para a mulher: olha, para ela não vai comer nada feito da uva. Eu ia até botar uma mensagem na MCM, eu não sei, eu pensei que da uva só se fazia suco, mas aqui na Bíblia diz assim: não vai comer nada feito da uva. Aí fui procurar, era comer mesmo. Não vai comer nada feito da uva, não vai beber cerveja, não coma comida proibida. O anjo partiu do pressuposto que essa mulher era aluno da IBD da escola, era aluno da IBD da Igreja Batista de Laranjeiras. O anjo partiu desse pressuposto, porque disse para ela assim: não coma comida proibida. Ele não falou para ela quais eram as comidas proibidas. Ele não falou. Ele pensou, disse: essa mulher deve ir para a escola bíblica dominical todo domingo, lá na igreja, e ela sabe qual é a comida proibida. E o anjo ainda fala: ele deve fazer tudo o que eu disser. Tudo que eu disser. Aí a Bíblia diz que Manoá, ele fala para aquele mulher: eu vou preparar um cabrito para você. Eu vou preparar um cabrito para você. Um cabrito assado. Não vai embora, eu vou preparar um cabrito assado para você, vai ser maravilhoso. Só que o anjo disse para aquele homem: eu não quero o seu cabrito assado. Sabe o que você vai fazer? Verso 19 ao 24, para que eu possa encerrar. Então, finalzinho do 16: se eu ficar, não comerei sua comida, respondeu o anjo. Jaqueline, se quiser entrar com as crianças, pode entrar. Okay. Me dá só um aviso que aí eu paro um pouquinho. Diz a Bíblia assim: se eu quiser, o anjo respondeu: se eu quiser, mas se você quiser prepará-la, então queime esse cabrito em oferta ao Senhor. Se você quiser preparar, você queime em oferta ao Senhor. Não faça para mim. Sabe o que o anjo está dizendo? Eu sou mensageiro.
se você vai dar uma oferta, se você vai abençoar, se você vai fazer alguma coisa, é a Deus. Não faça para mim, não troque. Faça a Deus. O anjo ainda falou: o que fizer, faça para o Senhor. Manoá disse. Então Manoá pegou o cabrito, os cereais, e ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Por que Deus dos mistérios? Porque o anjo disse para ele que o nome dele era Mistério. Qual o seu nome? Mistério. Enquanto as chamas subiam no altar, Manoá e sua mulher viu o anjo de Deus subir para o céu no meio das chamas. Quando foi que o anjo de Deus apareceu? Quando eles cultuaram a Deus. Quando foi que o anjo de Deus subiu? Quando eles cultuaram a Deus. Quando eles ofertaram ao Senhor. Então a Bíblia diz: então Manoá e sua mulher compreendeu que era um anjo do Senhor. Até então não tinha compreendido. Então disse a mulher, o Manoá: vamos morrer. Pastor Nelson, esses homens medrosos, hein? Ele disse assim: disse Manoá à mulher: vamos morrer, porque vimos Deus. Ela respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, e nem falado que teríamos um filho. A mulher de Manoá deu à luz um filho, e pôs o nome dele de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dá, em Zora, quando começou a sentir que o Espírito Santo de Deus lhe dirigia. Um menino que nasceu com a palavra profética, cresceu e já começou a sentir que o Espírito Santo de Deus o conduzia. Pai, você que é pai, olhe para mim, eu sou pai também. Você que é pai, preste atenção, olhe para mim. Eu preciso ter certeza que o meu filho está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Pai, se aconteceu com Manoá, pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Não tenha medo de mandar seu filho para qualquer escola, porque os valores que você passou para ele não serão modificados por uma aberração de um professor ou de uma palavra negativa de alguém. É lógico, podendo evitar, nós evitamos, mas não deixe de estudar, porque a escola aí é assim ou assado. Certa vez eu fiquei muito preocupado e veio do Tiago uma palavra para mim. Tiago falou assim: pai, o senhor não confia na educação que o senhor me deu, não? Eu, recolhi a minha insignificância. O senhor não confia na educação que o senhor me deu? O senhor acha que isso vai fazer a minha cabeça? Então ele estava dizendo: tenho princípios, os valores já estão no meu coração. Irmãos, o texto termina dizendo: e o menino sentiu a presença do Espírito Santo de Deus. Você que é pai, levante a sua mão. Você que não é e deseja ser, levante a sua mão. Só o pai e o menino, o jovem que deseja ser pai, vai levantar a mão. Pai Santo, eis nossas mãos erguidas. Nós queremos, ó Pai, nesta manhã te pedir, nos oriente, ó Pai. Nós queremos ter sabedoria dos altos céus para educar, Senhor, o menino, a menina. Pai, nós sozinhos nós não conseguiremos, precisamos da tua ajuda. Precisamos, ó Pai, ter a medida, o equilíbrio para dizer o não, para dizer o sim, para fazer o carinho, mas também para dar a chinelada. Precisamos do equilíbrio, Pai, para ser pai presente.
Precisamos de equilíbrio para não mimá-los. Precisamos de equilíbrios, ó Pai. E nós te pedimos em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu atuaste na vida daquele pai. E aquele pai fez a oração. A tua palavra disse que tu ouvistes a oração de Manoá. Ouve a oração desse homem agora, Deus. E que nesta manhã, Senhor, sintamos a presença do Espírito Santo de Deus. Que tu possa, Senhor, nos conduzir nessa certeza. Em nome de Jesus. Amém.